Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o presidente do TCU, o novo presidente do TCU, que ele falou sobre a previdência social e o que ele falou é muito importante. Ele fala sobre o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui 5 anos. Em uma entrevista que ele deu para a Veja, ele falou um pouco sobre as contas públicas, sobre a vida dele agora no TCU. O que é o TCU? O TCU é o que fiscaliza ali o orçamento da União. Então, o presidente do TCU tem bastante fala. E ele fala algumas coisas aqui que é muito interessante para nós. A gente pode ver aqui, ó, que a gente está diretamente no site da Veja e a chamada da reportagem é: o país pode parar, alerta novo presidente do TCU sobre previdência, tá? Vital do Rego adverte que se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui a 5 anos, pessoal. É isso mesmo, presidente do TCU, que é o cara que organiza as contas da União, falar isso é muito sério, a gente tem sim que acompanhar, tá? É uma reportagem onde eles fazem um bate-papo com ele, onde a Veja faz perguntas e ele vai respondendo, tá? Então, é uma reportagem que eu vou deixar o link para você que quiser ler ela toda na íntegra, vai estar no topo dos comentários, tá? No topo dos comentários está a reportagem toda. Mas eu já vou direto para a parte que nos importa, tá? Aqui, ó, pode ver que tem uma citação dele aqui já. Do jeito que está, a Previdência será inviável em 5 anos. Se não mudar, talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar aos aposentados do Brasil, tá? Então eu vou achar aqui diretamente essa parte que nos toca, essa parte que fala sobre a Previdência. Você pode ver aqui, ó, essa parte que está em negrito é a pergunta da Veja, a parte que não está é ele respondendo, tá? É um bate-papo com ele. Tá? Olha só, o senhor a partir de agora vão fiscalizar também as emendas parlamentares, então tem muita coisa interessante aqui nesse bate-papo com ele. Eu não vou ler tudo, porque senão eu vou ficar mais de 30 minutos aqui falando só sobre essa reportagem para vocês, tá? Vamos lá, ó, aqui, ó. Em um momento de aperto, isso a Veja perguntando para ele, em um momento de aperto nos gastos públicos, o governo tem de lidar com o regime de previdência dos militares, que é extremamente deficitário, e com renúncias fiscais pouco efetivas. O executivo tem feito más escolhas? Isso a Veja perguntando diretamente para o presidente do TCU, tá? E ele responde: fui relator das contas do governo que, tirando o momento de impeachment, talvez tenha sido as que geram maiores discussões a respeito do país. Eu abro a boca para dizer que a renúncia fiscal do Brasil não tem resultado social. Além de não ter resultado, ao final do período de vigência, o governo ainda renova benefício, ficando, aí ele coloca uma expressão em latim, e segue, ou a empresa vai embora do país. Isso gera repercussão no orçamento, porque não há receitas. O setor automobilístico, para mim, é o mais gritante. Insisto que vai ter uma hora que a máquina vai parar. Isso segundo o presidente do TCU, tá? Aí eles perguntam, e no caso dos militares? Aí ele segue na entrevista. Os números falando por si em termos de crescimento da dívida previdenciária é bastante gritante. Arrecadaram-se 9 bilhões de reais em 2023 e gastaram 59 bilhões. O endividamento da previdência dos militares é em progressão geométrica. Meu papel aqui é dizer que, do jeito que está, a previdência será inviável em 5 anos, se a gente não mudar. E não falo só dos militares, Talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar aos aposentados do Brasil. Então, pessoal, presidente do TCU falando, tá? E a Veja segue na entrevista porque o tribunal se envolveu na discussão sobre a regulamentação das bets, a participação de beneficiários do Bolsa Família em apostas eletrônicas, tá? E ele coloca aqui, ó,
eu reputo uma questão importantíssima para o Brasil discutir, não apenas em relação ao valor da concessão, mas também em relação aos custos social, sanitário e de saúde mental. Para mim, o Tribunal de Contas da União está incluído nesse processo como órgão de fiscalização da Receita Pública, porque quando uma outorga de 30 milhões de reais é pago para regularizar a empresa, uma empresa para regularizar a empresa de apostas, isso entra nos cofres do Tesouro e passa a ser dinheiro público. Temos total competência e legitimidade para atuar nos casos das bets, também por conta dos casos dolorosos, como aqueles que nós vimos que beneficiários do Bolsa Família estão gastando dinheiro que recebem apostas em detrimento da alimentação. É uma situação vexatória. Temos que fazer uma ampla auditoria sobre as bets no Brasil. Só substâncias químicas viciam tanto assim. Ele faz ali um paralelo com substância química. Mas o mais importante que ele disse aqui, eu acho que é pouco dito aí pela mídia, né, sobre isso. Se o presidente do TCU está dizendo que pode haver um colapso na Previdência Social, a gente tem que ficar de olho, aí nessas próximas eleições. Ó, o país pode parar, alerta novo presidente do TCU sobre a Previdência. Adverte que se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui 5 anos. Pessoal, 5 anos é um pulo, tá? 5 anos é um pulo. Vou deixar para você ler todo o conteúdo na íntegra, vai estar o link aí nos topos dos comentários. Coloca aí nos comentários o que você acha dessa entrevista que o presidente do TCU fez e sobre esse comentário que ele colocou sobre a Previdência Social. Você que é aposentado, pensionista, coloca aí nos comentários o que você acha desse contexto, desse parâmetro que ele coloca com relação aos governos, né? Não só o governo atual, mas o governo que passou, e se realmente existe o risco da Previdência entrar em colapso e não ser pago ali a aposentadoria do INSS ou dos beneficiários em geral. Coloca aí nos comentários, pessoal. Uma semana abençoada para vocês. Se inscreve no meu canal que eu vou trazendo mais informação para vocês.